Quem vos fala é Doom e bem-vindos a mais um vídeo do Graveyard Keeper. Dessa vez vou ensinar tudo o que sei sobre zumbis. Zumbis são ajudantes descerebrados que nunca reclamam e nunca se cansam, adicionados na DLC gratuita Breaking Dead, sendo uma das melhores coisas que eles puderam colocar nesse jogo porque eles são extremamente úteis e roubados. Como eu me lembro quando eu estava perdida, com 1000 tarefas, sem energia e dinheiro, chorando num cantinho, coisa que todo novo coveiro passa no Graveyard Keeper pensando: seria tão bom ter um ajudante. E eu me lembro que eu brinquei que podiam ser zumbis. E não é que eles chegaram? Muito obrigada, LazyB. Neste vídeo vocês vão aprender como desbloquear os zumbis, já que eles não ficam disponíveis de cara, eles têm suas próprias tecnologias que têm que ser desbloqueadas com algumas quests. Vou ensinar também como criar o seu próprio zumbi. Aqui também vocês vão aprender tudo sobre a eficiência do zumbi, algo fundamental já que determina a velocidade do seu trabalho, fazendo toda a diferença. Vocês vão entender como ela funciona, como manipulá-la e como obter o zumbi mais eficiente de todos, o de 40% de eficiência. Eu vou ensinar como os zumbis funcionam, como você faz para eles trabalharem e quais tarefas eles podem realizar e como. E falar um pouco das tarefas que eles não podem fazer e por quê. E claro, vou dar todas as dicas de como aproveitar ao máximo tudo que os zumbis fazem. E vocês vão ver o quão é fácil jamais te faltar recursos, itens no geral e ficar milionário só usando o trabalho zumbi. Alguns avisos importantes. Primeiro, o Graveyard Keeper sempre recebe atualizações, DLCs, o que podem modificar algumas informações desse vídeo aqui, podendo ser alguma coisa acrescentada, retirada e etc. Se for algo menor, eu vou deixar no comentário fixado essas atualizações. Se for algo realmente grande e importante, eu faço um vídeo adicional. Eu vou deixar a versão na descrição que eu gravei esse vídeo, para vocês se situarem mais ou menos se está corretinho ou não. Se eu não me engano, eu gravei esse vídeo na versão 1206, 1204, uma coisa assim, e as primeiras do 1300, que vieram com a DLC Game of Thrones. Vai ser muito importante você entender bem como funciona a manipulação de caveiras de um corpo, já que isso é algo bastante relevante para os zumbis. Eu já fiz um vídeo bem completo sobre corpos, incluindo como mexer em órgãos, como funciona a matemática das caveiras, injeções, putrefação, etc. Inclusive com dicas. Eu não vou deixar de explicar o que vocês precisam fazer nesse vídeo, mas eu quero que ele seja o mais objetivo, menos extenso e enrolado possível. Eu não vou ser tão detalhista e explicativa como eu costumo ser, já que foi por isso que eu fiz aquele vídeo. Então, se você não viu ou tem qualquer dúvida, eu recomendo e recomendarei bastante nesse vídeo você ver o meu vídeo sobre corpos. Esse vídeo vai estar na playlist do Graveyard Keeper na descrição. E por fim, vamos dividir esse vídeo em dois grandes tópicos principais. Primeiro tópico é sobre o trabalho nos zumbis em si. Como desbloquear, como criar um zumbi, como mexer e melhorar a eficiência e, claro, como obter o zumbi de 40% de eficiência. E o segundo grande tópico, vamos falar sobre os trabalhos dos zumbis, o uso dos zumbis, as suas tarefas, onde vamos falar o que eles podem ou não fazer e como aproveitar eles no máximo na sua capacidade. Entendidos? Qualquer dúvida é só perguntar aqui embaixo nos comentários e sintam-se à vontade de deixar suas próprias dicas, me corrigir se eu cometer um erro, deixar atualizações ou um feedback que é muito importante para vocês me dizerem o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram neste vídeo. Então, bora começar! Vamos começar com o primeiro grande tópico, que são os trabalhos nos zumbis. Gosto de começar falando dos itens que você vai precisar, assim você vai estar pronto quando for iniciar os zumbis. Acredite, você vai usar muito dessas coisas que eu mencionar aqui, já que são coisas obrigatórias para todos os zumbis. Então vai ser ótimo você já deixar tudo e bastante desses itens reservados antes de começar. Primeiro, o que vocês vão precisar para desbloquear os zumbis. Como disse, você não vai ter acesso de início aos zumbis. É preciso cumprir algumas quests antes. Embora a boa notícia é que são quests que você acaba fazendo naturalmente no jogo. Para fazer essas quests, você precisará de 5 fés, que você obtém fazendo sermões na igreja, como vocês bem sabem. Para ir à igreja, é preciso uma certa quantidade de qualidade do cemitério que o bispo exige. Eu falo bem sobre qualidade de cemitério no vídeo de corpos. E um crânio, que obtém tirando dos corpos na autópsia, como vocês também sabem já de começo. Tem dúvidas? É só ver o meu vídeo sobre corpos. Já deixa esses dois itens reservados. Agora, o que você vai precisar para criar um zumbi? Esses seriam itens que você precisa para ressuscitar e zumbificar um cadáver. Como falei, serão itens bastante usados por serem obrigatórios para criar zumbis, então fique pronto para produzi-los aos montes. Um corpo, algo bem explicado no vídeo sobre corpos e até bastante sabido.
Basta esperar o burro trazer todo dia. Ele atrasa de bom grado no começo, mas quando abrimos a igreja, ele passará a fazer greve e só trará se você trouxer óleo de semente, uma única vez, e 5 cenouras por corpo. Ele também passará a entregar os copos exatamente ao entardecer e não trará aos domingos, ou no dia de sermão, ou no dia do sol roxinho, ou no dia do bispo. Isso também é explicado melhor no vídeo de corpos. O corpo ou o cadáver é o que vira o zumbi. A primeira coisa importante nos corpos, antes mesmo de verificar a quantidade de caveiras, é verificar o estado de putrefação desse corpo. É importante que o corpo esteja de 91% de estado de conservação para cima. Corpos a partir de 90% de estado de putrefação para baixo, que é quando começa a ocorrer as caveiras verdes, não pode ser transformado em zumbi. Eu já dei todas as dicas no vídeo de corpos, eu vou falar muito sobre isso, de como conservar o corpo. Mas vou tentar resumir bem rápido para vocês como fazer isso. Planeje a chegada dos corpos. Ponha as cenouras quando você estiver pronto para recebê-los. Enquanto houver cenoura na caixa e não for o dia de sermão, o burro sempre trará o corpo novo no entardecer. Fique atento e esteja perto da sua casa para poder guardar o corpo o mais rápido possível para ele não estragar. Corpos estragam um pouco, mas estragam mais devagar no subsolo no necrotério. Então tente ao menos correr para pôr eles lá embaixo. Ou conserte a escotilha de cadáveres por dentro e por fora, então eles caem já lá dentro direto, não necessitando de você ter que parar tudo que você estiver fazendo para pelo menos colocar eles lá embaixo. Quase todas as mesas que você deposita corpos, que adicionam espaço ao cemitério, ajudam na conservação do corpo. Essa é a forma ideal de conservar corpos e eu recomendo você investir o mais rápido possível nisso. As que podem retardar e têm essa função de adicionar espaço e ser depósito de corpo são as palhetas e as palhetas duplas. Já outras que não é a principal função, mas têm essa capacidade são o lugar de preparação ou autópsia e a mesa de embalsamento. E as mesas que podem parar completamente o estragamento são o lugar de preparação ou autópsia 2, a mesa de embalsamento 2. Lembra que eu falei que construir a bancada de trabalho nível superior é sempre mais vantajoso? É sempre melhor fazer o nível 2, o mais avançado de qualquer mesa, bancada de trabalho que você tiver. A paleta refrigeradora, que sem dúvida é a melhor de todas, eu recomendo muito vocês fazerem assim que puderem, afinal elas param completamente o estragamento e adicionam 2 de espaço de corpo no lugar de 1. Também a injeção de conservante, ensinada no vídeo sobre corpos, não é das melhores opções. Eu prefiro usar as palhetas e as mesas, já que você precisa delas de qualquer jeito, mas quem sabe, sei lá, futuramente ter alguma razão para você levar corpos por aí, ou se você realmente não tenha de forma alguma como conservar esse corpo, o que provavelmente não vai acontecer. E também outra injeção, e a única com a capacidade de restaurar o estado de composição de corpo é a injeção de restauração. Ela irá restaurar 50% do estado de decomposição.
Claro que, como as edições só podem ser aplicadas uma vez, o corpo precisa estar no mínimo com 41% conservado para poder chegar a 91% e poder salvar esse corpo e ressuscitar esse zumbi e não vai poder ser usado novamente. Claro que o corpo vai voltar a estragar normalmente. Enterrar também para completamente o estragamento do corpo, porém você vai precisar da licença de desenterro para poder pegar o corpo de volta. Dependendo aí se você tiver grana ou não, pode ser bom ou não. Existe também mais uma forma super duper secreta, sério, de conservar corpos, mas não faz sentido eu falar dela agora. Vamos ver mais pra frente. O segundo ingrediente é a fé. Cada vez que você ressuscitar, você irá precisar de 10 fés. E o terceiro ingrediente, também necessário diretamente para ressuscitar o zumbi, é o suco de zumbi. Algo também bem explicado no vídeo sobre corpos, mas eu vou ser legal e vou ensinar vocês a fazer ele aqui. Suco de zumbi, como é feito com 2 ingredientes de alquimia, você usa a primeira bancada de alquimia, ou a bancada de alquimia zumbi, que eu vou explicar mais pra frente o que é e como usa, como faz, etc. Você faz com sangue, que vocês sabem obtém fazendo autópsia, e pó da vida, que pode ser feito com abóbora, repolho ou restos de colheita, nas suas fazendias aí do jardim e tudo mais. Aliás, eu tenho um vídeo ensinando tudo sobre o jardim, sobre o tipo de colheita, fertilizante, etc. Dá uma olhada, tá na playlist do Grever de Keeper aqui na descrição. Quarto ingrediente necessário direto para obter um zumbi é a mesa de ressuscitação. É nela onde você põe o corpo e usa a fé e o suco de zumbi. Essa mesa em especial é a única atualmente que não tem a propriedade comum das demais que você pode depositar corpos, que é retardar ou parar a putrefação do corpo. Essa mesa não consegue fazer isso e ela também não dá espaço no necrotério. E nisso você já tem o que precisa e basicamente já sabe como criar um zumbi. Agora vamos ver quais itens você precisa para manipular a eficiência do zumbi. Você vai precisar basicamente dos mesmos itens que se fosse, por exemplo, para mexer nas caveiras e enterrar no cemitério e conseguir qualidade. Lugar de preparação ou autópsia. É onde você retira e adiciona órgãos, como vocês bem sabem. Você já tem a sua pronta no necrotério, mas eu aconselho fazer a 2, que para totalmente a putrefação do corpo e diminui as chances de falha a retirar um órgão. Sempre faça o level 2 ou o level avançado de qualquer mesa, sempre digo isso. Tem um buff chamado Mãos Firmes que você consegue usando hambúrguer e ajuda a diminuir as chances de falha cirúrgica. Existem outras comidas atualmente que também têm essa capacidade, mas eu vou deixar isso mais pra frente, já que eu vou ter que separar um tópico pra DLC Game of Thrones com algumas coisas que ele mudou com relação aos zumbis, que vai ser mais pro final do vídeo. Você pode tanto usar um corpo quanto um zumbi nessa mesa, o que quer dizer que as mudanças feitas no corpo não são permanentes após o corpo ser ressuscitado em zumbi. Zumbis podem ter suas caveiras alteradas normalmente. Eu imagino que algumas pessoas não saibam disso. Você também pode conferir a eficiência do seu zumbi colocando um zumbi sobre essa mesa. Aliás, todos os locais que você pode depositar um zumbi, seja nessas mesas aí de depósito de corpo, seja numa mesa de trabalho, por exemplo, você pode ver a eficiência dele. Mesa de embalsamento é onde você utiliza as injeções nos corpos. A versão 2, as injeções aplicam mais rápido e também para completamente a putrefação de qualquer corpo que estiver nessa mesa. E igualmente pode ser usada por zumbis.
Injeções. Além dos órgãos, as injeções são um outro item capaz de alterar as propriedades de um corpo na quantidade de caveiras e também é possível manipular o estado de putrefação, algo que as mesas de necrotério fazem. Elas serão inacessíveis no começo porque exigem alquimia e um monte de tecnologias e itens avançados. Contudo, injeções são fundamentais para obter o melhor zumbi possível do jogo, que é o de 40% de eficiência, mas não são fundamentais para produzir zumbis em si. No começo, vale muito a pena fazer zumbis inferiores, fazendo o melhor que você puder com os óculos que você tiver e tentar melhorar eles depois quando tiver acesso a essas injeções. Injeções são um tópico complexo e extenso e já bem explicado no meu vídeo de corpos. Lembra que eu queria um vídeo mais direto? Eu vou tentar resumir para ajudar vocês. Todas são feitas com água, frascos cônicos e uma fórmula de alquimia. Eu vou deixar aí na tela rapidamente, vocês pausem aí se vocês quiserem ver, toda vez que quiserem ver é só voltar nessa parte do vídeo, um esquema que eu mesma fiz mostrando o craft delas. Cada uma poderá adicionar ou remover um número de caveiras brancas e vermelhas e pode alterar o estado de putrefação, como nós já falamos antes no vídeo. As mais usadas são a injeção de lixívia, que adiciona uma caveira vermelha e uma branca, a injeção de cola, que adiciona uma caveira branca, a injeção de prata, que remove uma caveira vermelha e adiciona uma caveira branca, a injeção de ouro remove 2 caveiras vermelhas e remove 2 caveiras brancas, e a injeção sombria, que adiciona 2 caveiras vermelhas. A ácida remove uma caveira branca e uma vermelha, mas eu nunca utilizei. Injeções são aplicadas na mesa de embalsamento, como eu já falei. Elas só podem ser usadas uma única vez por corpo, mesmo após virar zumbi, e não podem ser removidas. Injeções que removem caveiras vermelhas não podem ser aplicadas se não houver caveiras vermelhas a serem removidas. E por fim, como eu já havia dito, injeções podem ser aplicadas nos zumbis normalmente. Mas claro, repetindo, independente da injeção ter sido aplicada antes ou depois da zumbificação, não importa, a injeção só pode ser utilizada uma única vez. Órgãos. Estoque órgãos, principalmente as partes importantes, coração, cérebro e intestino. Eles são os principais determinantes do número final de caveiras e têm uma razão por se chamarem assim. As demais partes não são dispensáveis e ainda fazem parte do cálculo, mas você não precisa pensar muito, já que as caveiras são fixas, você sempre fará a mesmíssima coisa independente do corpo e objetivo, e elas são garantidas em todos os corpos. No caso dos zumbis, antes de você puder usar injeções, pode dar os piores, entre aspas, órgãos para os zumbis. Aqueles que você não aproveitaria para enterrar, que não servem para isso, aqueles com caveiras vermelhas. Isso porque poucas pessoas sabem, mas caveiras vermelhas não fazem diferença para os zumbis, não são prejudiciais e nem favoráveis para eles. O que importa são somente as caveiras brancas. Então, aqueles órgãos que seriam ruins a princípio, que você jogaria fora, são ótimos e perfeitos para um zumbis. E zumbis meia boca são melhor do que zumbi nenhum. Contudo, apesar do início, antes das injeções, qualquer órgão importante, qualquer parte importante servir, é fundamental guardar os órgãos que dão 3 caveiras brancas e reservá-los aos zumbis. Não importa quantas caveiras vermelhas derem. Esses órgãos são raros, principalmente em jogos no começo e mediano. Aliás, até jogos avançados, eles são bem pouquinhos que você consegue. São completamente desnecessários para enterrar. Os demais órgãos com menos caveiras são mais do que suficientes para essa finalidade, mas esses órgãos são fundamentais para os zumbis de 40% de eficiência. Aqui encerramos os itens necessários para trabalho nos zumbis. Tendo tudo isso, você estará pronto para começar. E podemos então continuar e por fim ver os trabalhos nos zumbis, começando em como desbloqueá-los. Como falei, zumbis não estarão disponíveis de cara, você precisa fazer algumas quests e tarefas antes para poder começar a produzi-los e usá-los. Antes de tudo, é preciso abrir este portãozinho aqui, que fica abaixo da igreja ou abaixo da sua casa, que dá acesso à área da entrada da dungeon. Esse portão ficará fechado no começo. Para abrir, você precisa fazer algumas quests do rato e astrólogo. Essas quests não são diretamente ligadas aos zumbis, você fará elas naturalmente e até são as primeiras quests desses dois, mas são necessárias para poder abrir esse portão. E como o carinha que libera os zumbis, o Gunter, está atrás dele, então é preciso fazê-las antes. É para isso que serve o crânio e a fé que eu falei para vocês guardarem. Se tiver qualquer dúvida para acessar essa área, basta ver meu vídeo sobre as dungeons, que vai estar na playlist do Graveyard Keeper na descrição, e vocês saberão como chegar nessa área e abrir esse portão e chegar até o Gunter. Mas eu vou tentar dar uma boa resumida nesse vídeo para ajudar vocês. O astrólogo aparece no dia da preguiça ou dia da lua azul no farol, aqui.
Você vai fazer a primeira quest dando o crânio a ele. Na próxima quest, ele vai pedir um livro e te entregar a chave do coveiro. É isso que queremos. Guarde a chave. Você deve falar com o rato em frente ao portão. Ele vai no começo aparecer em qualquer dia. Dê a fé para ele e ele te dará as instruções para a chave. É isso que nós queremos. Use as instruções, a chave e os pontos de ciências na mesa de estudo e você terá a chave que pode abrir o portão. Dê a ela ao rato, ele passará a aparecer no seu dia correto, no dia da inveja do touro, eu acho, verde. Ele vai abrir o portão e você vai ter acesso à área de entrada da dungeon onde o Gunther está. Pontos de ciência, se você não souber como adquirir, basta usar coisas como papel na mesa de estudos. Tem outras coisas que você pode usar, mas papel já é o suficiente. Apesar de já termos acesso à área, ainda não podemos falar com o Gunther. É preciso primeiro ativar, entre aspas, uma interação com Gary que ele fala sobre os zumbis do coveiro anterior. Para isso, você deve ir e consultar / interagir com uma das estações de trabalho zumbi, que pode ser, por exemplo, essa árvore inconfundível da floresta. Após o Gary falar sobre os zumbis e mencionar o Gunther, é só ir na área embaixo da igreja e a cena irá começar e você terá acesso ao Gunther. Primeiro ele vai pedir uma espadada para te ajudar. Dê a espadada. Não se preocupe, você não vai matá-lo. Ele já tá morto. Após a espadada, ele te falará como ressuscitar um zumbi, sobre como fazer o suco zumbi e um zumbi enterrado na entrada da floresta acima da casa. Primeiro, examine o local com a lupa e você vai aprender a tecnologia da mesa de ressuscitação e tem ali o suco zumbi já pronto. Então vá buscar o zumbi que o Gunther mencionou. Ele está aqui, é só consultar o local e tirar o zumbi debaixo das pedras. Você também aprenderá uma série de tecnologias zumbi, lembrando que você ainda tem que desbloqueá-la com pontos. Esse zumbi já é funcional, apesar de ruim. Eu só não sei se é bom mexer nas caveiras dele, porque ele era bugado antigamente, não sei se ele ainda está. Experimente aí e me diga se bugou pra você também. E parabéns, agora você já desbloqueou seus zumbis e já pode começar a criá-los. Isso você vai aprender agora e vai ver como é fácil.
Agora vamos para a parte de criar os zumbis. Tudo que você precisa é colocar um corpo na mesa de ressuscitação, usar um suco de zumbi e 10 fés e você terá seu humano sem cérebro. Lembrando rapidamente que após abrir a igreja precisa de cenoura e óleo uma vez e que o burro trará o corpo no pôr do sol, exceto no dia do sermão, e que esse corpo precisa estar com pelo menos 90% conservado, senão nada de zumbi. Os passos sobre a quantidade de caveiras e eficiência podemos nos preocupar depois. Isso porque mudar os órgãos de aplicar as injeções antes ou depois de ressuscitar o corpo no zumbi não faz diferença. Por isso, recomendo tanto fazer logo os zumbis, mesmo que ainda não possa fazer grandes coisas neles. Até mesmo zumbis ruins e ineficientes ainda são muito úteis e te pouparão tempo e energia, e depois, conforme você puder obter órgãos melhores e puder usar injeções, você melhora os que você já tem ou você pode fazer outros melhores. Porém, a transformação é irreversível. Uma vez que um corpo vira zumbi, não é possível, pelo menos atualmente, reverter e voltar a um corpo normal, então você fique atento. Porém, isso já não é um grande problema, já que zumbis podem fazer praticamente tudo que corpos normais fazem. É bem interessante mencionar isso, porque talvez ajude você a não ter medo de ressuscitar logo um corpo de zumbi, se você quiser, e aproveitá-lo. Eu mesma já deixei de aproveitar muito eles, achando que não tinha como mudar, pode ressuscitar, ou porque eu achei que iria me arrepender de fazer o zumbi. Primeiro, como já disse, você pode alterar a quantidade de caveiras dos zumbis colocando e retirando órgãos e aplicando injeções normalmente como você quiser. A ressuscitação não torna alterações permanentes e zumbis podem ser alterados igual a corpos. Outra coisa incomum, interessante e que você provavelmente não sabe é que você pode enterrar zumbis e pode obter a qualidade do cemitério com eles. Tenho certeza que você não sabia disso. Tem zumbis sobrando? Precisa de qualidade do cemitério? Só enterrar um zumbi. Quer o zumbi de volta? Só desenterrar e pôr para trabalhar. Outra informação de ouro, e tenho certeza que ninguém sabe ou pensou em usar zumbis também como um conservante. Eles nunca estragam e transformar um zumbi é até bem baratinho. Não é o meu método conservante favorito, mas funciona muito bem, e esse seria o meu método super duper ultra secreto que eu mencionei mais cedo no vídeo. Outra dica muito brilhante é que os zumbis não ocupam o espaço no necrotério. Isso quer dizer que você pode manter zumbis na reserva, seja para enterrar, para trabalhar, o que você quiser, e pode ir pedindo mais corpos sem problema nenhum. Acho que por essas informações já merecia um like, hein? A única coisa que verifiquei diferente, além de não poder transformar zumbis em corpos novamente, é que zumbis não podem ser cremados. Uma grande forma de obter dinheiro no começo e a única forma de obter cinzas e sal no momento. Zumbis são ótimos para compensar suas desvantagens e o dinheiro não será um grande problema, mas as cinzas e sal sim, então fique atento nos seus estoques. Ah, e se você não sabe, a única forma de se livrar de um zumbi é jogando o coitado no rio, embora não tenha lá muitas razões para você fazer isso. Agora podemos começar a falar da eficiência. A eficiência do zumbi está ligada à quantidade de caveiras que ele possui, o que quer dizer que, assim como você faria com o corpo de mexer nos órgãos e usar as injeções e obter tantas caveiras para enterrar e obter qualidade do cemitério, você fará o mesmo para obter uma certa quantidade de caveiras e ter uma certa quantidade de eficiência. As regras são exatamente as mesmas. Por conta disso, se você já entende bem como a troca de órgãos e injeções e cálculo de caveiras, etc., funciona, você vai saber perfeitamente o que fazer com a eficiência dos zumbis. Se tiver dúvidas, já sabe, vídeo de corpos. Os zumbis terão uma porcentagem de eficiência de acordo com as caveiras brancas. Veja aí a tabelinha que eu vou deixar na tela. E como vocês podem reparar, é possível ter 16 caveiras brancas para obter a eficiência máxima de 40%. Muita gente acha que só dá para obter 12 caveiras brancas e assim 30% de eficiência. O que é normal, já que inicialmente quando se falava em investir em caveiras num corpo, não era possível obter mais do que 12 de qualidade do cemitério. Então não fazia sentido você investir em mais caveiras do que 12, do que isso. Outra coisa que muita gente não deve saber é que, eu já entreguei também no início do vídeo, é que caveiras vermelhas não importam para os zumbis. Então, sua real preocupação são apenas as caveiras brancas. Agora, o que muda entre enterrar e zumbis? Enquanto as regras de cálculo de caveiras e como se muda isso são as mesmas, o objetivo, ou seja, a quantidade de caveiras que se deseja alcançar é diferente. Enquanto para enterrar queremos 0 vermelhas e até 12 brancas, para zumbis queremos até 16 brancas e somos indiferentes com as vermelhas. Isso fará com que alguns passos mudem. Afinal, para obter quantidade diferente de caveiras, você fará coisas diferentes, obviamente. Você vai acabar usando órgãos que não usaria e injeções que não usaria, mas os passos até que são bem parecidos. Apesar disso,
Você pode sim, se quiser, fazer os mesmos passos para as 12 caveiras brancas, como se fosse enterrar, que eu ensinei no vídeo de corpos. Isso não vai de forma alguma estragar o trabalho no zumbi. Afinal, zumbis podem ser usados para obter qualidade do cemitério, zumbis podem ser modificados depois, então se você quiser um 16 melhorando um que fez após fazer o processo de 12, é totalmente possível. Eu vou ensinar mais pra frente como. E zumbis de 30% de eficiência com 12 caveiras já são bastante eficientes. Então, se 12 caveiras é o que você pode fazer, é o que você sabe, pode fazer sem medo que vai dar super certo. Agora vamos começar a falar em manipular as caveiras e manipular a eficiência. A quantidade de caveiras vai depender principalmente de, primeiro, você ter órgãos importantes de 3 caveiras brancas o suficiente e se pode produzir e usar injeções. Isso porque ambos são fundamentais para obter a máxima eficiência. Então, antes desses dois, você vai fazer o melhor que puder com o que você tiver, pondo o máximo de caveiras brancas só com órgãos, principalmente as partes importantes. Não tem mistério. Mas, para tentar ajudar, vou tentar dar uma geral de com o que você vai fazer com os órgãos no momento. O osso. Sempre remover o osso. Ele é útil para outras coisas, mas completamente inútil para corpos. Ele não tem nenhum efeito em caveiras. O sangue e a gordura sempre você vai remover porque eles diminuem uma caveira branca. O crânio depende. Nesse momento ele não faz diferença alguma. Pode manter ou não, você que decide. Ele não faz muita coisa, exceto umas poucas quests, mas quem sabe no futuro. Só vamos nos preocupar com o crânio quando chegarmos nas 16 caveiras. Já as partes importantes você vai tentar pôr o máximo de órgão com 2 caveiras brancas e de preferência com 1 ou 2 caveiras vermelhas, já que eles não são uma boa para enterrar inicialmente, mas são muito de boa para os zumbis. Lembra o que eu falei que você deve reservar os órgãos de 3 caveiras brancas para eficiência máxima, certo? Nada impede de você aproveitar eles agora temporariamente, depois é só remover ou adicionar outros a esse zumbi que você já usou esse órgão. Só cuidado pra não esquecer com que zumbi você deixou, hein? Eu já fiz isso e eu tenho, tipo, 40 zumbis e foi difícil achar o órgão perdido entre eles. Ou até mesmo você pode fazer os passos e obter 12 caveiras brancas se puder já usar as injeções, mas não tiver partes importantes de 3 caveiras brancas o suficiente, já que elas não são necessárias para o passo de 12. Fala melhor disso quando eu for ensinar como ir para as 16 caveiras a partir das 12. Acredito que até aqui você vai saber bem o que precisa fazer e por isso não quero me detalhar muito nisso. Quero me atentar ao importante que é ensinar como obter o corpo de máxima eficiência com 16 caveiras brancas e 40%. Isso ocorrerá quando tiver o suficiente de órgãos de caveiras brancas e as injeções. Ok, agora vamos para caso você já tenha órgãos suficientes com 3 caveiras brancas e tenha as injeções para pelo menos um zumbi e assim conseguir 16 caveiras. Como já disse, se você sabe como mexer em órgãos, usar injeções, calcular as caveiras, já até mesmo sabe como funciona, sabe o passo a passo das 12 caveiras brancas, você vai saber perfeitamente o que fazer aqui. Começando a falar dos órgãos. Vamos já ir logo para as partes importantes, que é o que você realmente precisa ficar atento. Você vai ter que prestar atenção na quantidade de caveiras vermelhas que eles possuem daqueles que só têm 3 caveiras brancas. Esqueça os demais órgãos por enquanto. Ué, mas e Doom? Você não disse que isso não é importante para os zumbis, as caveiras vermelhas? Não faz efeito nos zumbis de fato, mas para que o cálculo dê certo é preciso se atentar a alguns detalhes com relação às caveiras vermelhas. Como podem ver, nós temos duas possibilidades de órgãos importantes com 3 caveiras brancas. Um vai vir também tirando 2 caveiras vermelhas e o outro vai vir também adicionando 3 caveiras vermelhas. Falando do que adiciona 3 caveiras vermelhas, esse é o melhor para zumbis, já que ele dá uma boa quantidade de caveiras vermelhas, permitindo facilmente usar as injeções sem se preocupar com o máximo, sendo totalmente desnecessários e desaconselháveis para enterrar. Mas ele tem um grande porém, esse órgão é ridiculamente raro. Meu save é super avançado com mais de 1500 dias e na época da gravação desse vídeo eu tenho pouquíssimos desse órgão. Por conta disso, usar esse órgão sem consciência te fará demorar demais para conseguir criar seus zumbis super eficiência. Acredite em mim. Eu demorei séculos para fazer os meus porque eu tinha que contar com a ingrata sorte deles virem nos corpos. E você precisa lembrar que tu pode pegar somente um por dia e ainda tem a chance dele não vir. Agora indo para que subtrai 2 vermelhas. Esse órgão é o melhor de todos, sem dúvida, tanto para zumbis quanto para corpos de qualidade, para qualidade no cemitério. Mas ainda que ele seja menos raro que o anterior, ele continua sendo super chato de obter, sendo um total desperdício para corpos a serem enterrados, enquanto é fundamental para os zumbis. Claro que aí depende da sua sorte, depende do que você tiver estocado, às vezes você pode ter do mais raro ou ter o do menos raro, realmente depende do seu game.
Nós temos então que combinar esses dois tipos para que a matemática dê certo. É preciso ficar atento a essa combinação, principalmente com relação às caveiras vermelhas, a raridade do órgão e opções disponíveis. Vamos ver aí as combinações possíveis e as que eu considero ideais ou não. Eu poderia só dizer o que fazer, mas eu gosto de dar as opções para você, para fazer o que você quiser, seu jogo, suas regras. O importante é você se divertir e também, claro, ver como o seu game está. Nosso primeiro passo para as 16 caveiras brancas é mexer nas partes importantes com 3 caveiras brancas e combiná-las de cada tipo para obter 9 caveiras brancas e no mínimo 2 caveiras vermelhas. 2 caveiras vermelhas porque é obrigatório ter para usar injeções que as removem e 2 é o mínimo para você poder usar todas e o máximo não importa, já que, diferente de enterrar que 4 é o máximo e queremos 0 caveiras vermelhas, como as vermelhas não importam, o máximo também não importa. Começando com a combinação de 3 partes importantes que tiram caveiras vermelhas. Essa é a pior possibilidade se você quiser um zumbi de 16 caveiras. A quantidade sendo diminuída de caveiras vermelhas, somando essas partes importantes e os demais órgãos, é muito grande. Nada do jogo consegue repor essa quantidade de caveiras vermelhas, te impedindo de usar injeções. Se for fazer um zumbi de 40% com esses 3, não será possível. Agora a combinação de 3 que dão 3 caveiras vermelhas. Essa é a princípio a melhor e mais fácil de trabalhar. Você vai ter caveiras vermelhas mais que o suficiente para usar as injeções e como caveiras vermelhas não importam, as que sobraram não terão problema. Contudo, como disse, esse órgão é muito raro. Não vale realmente a pena o tanto que você vai ter que esperar e quantos copos você vai ter que pedir só para ver esse órgão para um único zumbi. Você pode usar ele se quiser, mas acredite, vai demorar muito a você conseguir vários zumbis. Dica de ouro, vai por mim, não use todos esses órgãos num único zumbi. Combinação de 2 órgãos que dão 3 caveiras vermelhas e um que tira 2 caveiras vermelhas. Essa combinação não é a melhor ainda, mas já é muito boa. Você poderá, sem trabalho algum, fazer seu corpo de 16 caveiras. Com essa combinação, sem pensar muito, é só usar as injeções que vai dar certo. E ainda economiza pelo menos um do órgão mais raro. Agora vamos para a melhor combinação de partes importantes de todas, na minha humilde opinião, que é ter 2 órgãos que diminuem 2 caveiras vermelhas e um que adiciona 3 caveiras vermelhas. É o melhor por poder economizar 2 do órgão mais raro. Essa possibilidade provavelmente muitos nem tentam porque acham que não é possível usar as injeções porque parece que não vai ter caveiras vermelhas suficientes. Mas sim, dá, e essa é mais uma dica de ouro deste vídeo. Então, como fazer essa combinação dar certo? Bom, pelos cálculos, nós vemos que com todos os órgãos temos 0 caveiras vermelhas, ou melhor dizendo, temos menos uma caveira vermelha que não aparece, porque 5 estão sendo adicionadas, mas 6 estão sendo removidas. Então, vamos adicionar um passo intermediário, um passo entre os passos. Primeiro, para a primeira parte desse passo, retire o crânio. Agora sim, ele deve ser removido, obrigatoriamente. Isso porque ele remove uma caveira vermelha das que nós estamos precisando. O cálculo agora temos 5 caveiras vermelhas sendo adicionadas, mais 5 sendo removidas, resultando em 0 caveiras vermelhas. Então, como obtemos as 2 que precisamos? Com a esquecida e subestimada injeção sombria. Muita gente acha que essa injeção é completamente inútil e prejudicial, mas não. É graças a ela que vamos poder ter as caveiras necessárias para poder usar as demais injeções. Ela irá adicionar as 2 caveiras vermelhas que precisamos e assim salvando a combinação para o corpo de 16 caveiras. Assim, encontrando a combinação que você achar ideal e obtendo as 9 caveiras brancas e pelo menos 2 vermelhas, podemos partir para o segundo passo, que é usar as injeções. Você vai utilizar as injeções nessa exata ordem: injeção de lexívia, injeção de cola, injeção de prata, injeção de ouro. Não é obrigatório seguir essa ordem, mas também nunca vai dar errado. Então podemos partir para o terceiro passo e remover o sangue e a gordura. E se quiser, o osso, o que eu recomendo. E, tadã! Você tem seu corpo de 16 caveiras e seu zumbi de 40% de eficiência. Na tela tá aí um super resumo da coisa toda. Agora, o que fazer se você já fez tudo isso para as 12 caveiras e quer melhorar um zumbi para 16?
Como já mencionei, é vantajoso e possível melhorar um zumbi que já fez todo o processo de 12 caveiras em um zumbi 16. Eu aconselho isso tanto pelas vantagens, pelo fato de que é bem mais rápido fazer zumbis de 12, já que é bem provável que você a uma certa altura possa fazer tranquilamente as injeções, mas não vai ter os órgãos importantes de 3 caveiras brancas, enquanto tem vários dos outros tipos. Eu só aconselho a só fazer esses processos, seja para 12, seja para 16, se você tiver tudo pronto e seguir o passo a passo ou de um ou de outro até o fim. Se já tiver as injeções, pode fazer o de 12. Se tiver as injeções e os órgãos de 3 caveiras brancas, faça o de 16. Não que seja obrigatório, mas ajuda a evitar erros. Afinal, se aplicar as injeções errado, já era. Não tem como reaplicá-las ou removê-las. Siga sempre o passo a passo que nunca vai dar errado. A diferença principal entre zumbis e enterrar no processo de 12 caveiras brancas é que, enquanto ainda queremos um mínimo de 2 caveiras vermelhas para usar injeções, nós não nos importamos com o máximo. Mas lembre-se que pode sobrar caveiras vermelhas e esse zumbi dará prejuízo se você tentar enterrá-lo. Eu não vou ensinar nesse vídeo todo o processo das 12 caveiras, porque ele já foi muito bem explicado no Adivinha, vídeo que eu mencionei 300 vezes nesse vídeo aqui. Vídeo de corpos. Se você já fez o processo, independente de ter obedecido o máximo de 4 caveiras brancas para enterrar ou não, e não ter ligado para isso, sobrando algumas vermelhas, é bastante simples melhorar um zumbi de 12 para 16. Basta trocar todas as partes importantes pelas partes com 3 caveiras brancas. Você pode, inclusive, nesse momento, pode usar a combinação de 3 do que tira 2 caveiras vermelhas, inviável a princípio para o processo de 16 caveiras brancas. Enfim. É fácil e só tem vantagens de fazer dessa forma. Claro que aos poucos você vai começar a ter algo de 3 caveiras brancas com maior frequência e vai poder fazer todo o processo 16 direto. Enfim, ambos os jeitos são vantajosos, são possíveis e são úteis do mesmo jeito. E agora precisamos saber o que muda e como funciona a eficiência. A eficiência afeta a velocidade que um zumbi leva para terminar uma tarefa. Mais especificamente, a eficiência afeta essa barrinha de tempo de craft, ou seja, essa barrinha carrega mais rápido quanto maior for a eficiência. Isso quer dizer que a eficiência afeta a velocidade de tarefas como minerar, cortar madeira, craft de itens, mas não afetaria coisas como os carregadores, como fazer eles andarem mais rápidos ou mais colheita nas fazendas, por exemplo. Tem gente que acredita que afeta esses últimos, mas eu fiz vários testes usando zumbis de 2%, que é o mínimo, e de 40%, e não houve nenhuma diferença. A grande maioria das tarefas é sim afetada pela eficiência e vale a pena sim investir nela, porém outras não. Vamos falar disso quando chegarmos no tópico do trabalho com os zumbis, nas tarefas deles. Apesar disso, é preciso avisar que zumbis sempre serão mais lentos que o jogador, mesmo com a maior eficiência. Então, se você precisa de algo urgente, é ideal que você mesmo faça, ou pelo menos se você sabe que vai precisar no futuro, deixe os zumbis fazendo de antemão. Claro que temos que considerar o tempo natural da velocidade das tarefas, que também afeta a velocidade para serem terminadas. Por exemplo, crafts mais complexos demoram naturalmente mais, como por exemplo fazer pregos é mais rápido do que fazer partes complexas de ferro. Porém, outras coisas não há uma distinção de velocidade, como a qualidade diferente ou o tipo de produto obtido. Tipo, plantar uvas de bronze e lúpulo de ouro, a velocidade é a mesma. Outras coisas, como o nível da bancada de trabalho, também afetam a velocidade de trabalho. Bom, agora você já sabe tudo o que se pode fazer nos zumbis, como desbloquear, criar e mexer na eficiência. Podemos ir para a parte boa, que é usar os zumbis, e começar o segundo tópico principal, que é o trabalho com os zumbis. Suas tarefas. Como você pode usá-los, como as tarefas funcionam, quais tarefas eles fazem e quais tarefas eles não fazem e dicas para aproveitar tudo isso. Zumbis proporcionam redes infinitas de fornecimento de material, transporte e craft. Zumbis não só são úteis para economizar tempo e energia e te deixar rico, mas têm uma série de vantagens únicas, tornando eles ainda mais incríveis. Antes de começar a falar das tarefas, quero falar de como os zumbis funcionam. Quais requisitos é preciso para garantir que eles continuem trabalhando. Primeiro requisito, uma estação de trabalho. Assim como o jogador, os zumbis não podem fazer nada sem uma estação de craft apropriada. É preciso depositá-la nas estações para que eles possam fazer as coisas na mesa de trabalho. Iremos ver melhor mais pra frente, mas temos dois tipos de estações que os zumbis usam. As comuns, ou seja, as estações normais que o jogador também utiliza para fazer algo, e tem as estações zumbis, estações exclusivas dos zumbis que somente eles utilizam. Só pode haver, no momento, um zumbi por estação. Então, se você quiser 2 zumbis fazendo a mesma tarefa, precisará fazer 2 da mesma estação. Segundo requisito, zumbis precisam de uma ordem para trabalhar. Zumbis não farão absolutamente nada se o jogador não mandar. Basta você ir no menu de craft da estação e mandar ele fazer as tarefas que desejar. Claro que o zumbi precisa estar na estação.
A maioria dos itens, salvo algumas exceções, pode mandar o zumbi fazer um ou vários na quantidade que quiser. Inclusive pode mandar fazer infinitamente. Você pode também cancelar ordens infinitas ou cancelar completamente o craft do material clicando na quantidade. Também pode fazer uma fila com vários itens diferentes. Algumas estações o comando é automático, ou seja, enquanto o zumbi estiver depositado na estação, ele sempre irá estar ativo para realizar aquela tarefa, só parando ao ser removido dela. Isso é para a grande maioria das estações de coleta de materiais, e em um caso dos carregadores. Também tem um menu especial no caso do transporte, em que o zumbi irá entregar o que estiver marcado para ser entregue, podendo marcar e levar diferentes materiais ao mesmo tempo. Como nós falamos, terceiro requisito: zumbis precisam do material necessário para realizar a tarefa. Zumbis não podem fazer nada do ar. Se você mandar e não tiver o material, a tarefa ficará pendente e não irá ser realizada até o material necessário da ordem estiver disponível. Nada impede, no entanto, você de deixar uma ordem já preparada para ele, ainda que você ainda não tenha o material necessário. Você pode fornecer esse material eventualmente com a ordem já pronta. Assim que o material chegar, um zumbi irá realizar sua ordem de trabalho. Isso é bem comum quando você manda fazer algo infinitamente, já que é comum os zumbis acabarem com o material e outros zumbis não darem conta de entregar o material necessário no mesmo ritmo. Muitas vezes você vai ficar um bom tempo sem nem falar com os zumbis, só pegando o que eles já fizeram. Só cuidado que eles entopem seus baús rapidinho. Zumbis recolhem material de craft de 3 locais, que são iguais do jogador. O primeiro local é das fontes de recursos, como minas e fazendas. Segundo local é o do seu bolso. Se você tiver o material no seu inventário, eles serão capazes de realizar a tarefa. O ruim disso é que você vai ter que mandar eles fazerem item por item. Cada item não tem como fazer uma fila quando eles retiram o material do seu bolso. O terceiro local, eles irão buscar materiais de algum depósito na área. Depósitos são qualquer coisa que armazene itens e materiais. Baús, prateleira de alquimia, estante de pergaminho, estante de livros, prateleira do necrotério e depósito de materiais grandes, toras e pedregulhos de mármore, ferro e pedra. Esses depósitos
Esse depósito precisa estar no mesmo local que a estação de trabalho está. Por exemplo, essa aqui é a área do quintal, essa aqui é a área do jardim ou horta. Essas são áreas diferentes. Se você quiser usar pregos para um craft de um item qualquer, mas eles estiverem na horta, por exemplo, ele já não tem material e não ia fazer o craft. A exceção a essa regra, que eu descobri só durante a gravação, uma mudança muito bem-vinda, que não tinha antes, é que a fábrica de baús, que não fica em nenhum local comum de construções, mas que pode pegar materiais da horta, quintal e porão e não usa os entregadores para entregar o material feito nela. Zumbis não são capazes de recolher materiais que estiverem no chão, é preciso estar o material em algum depósito ou com o jogador. E indo para o último e quarto requisito para manter os zumbis funcionando, o zumbi precisa de espaço para depositar o produto craftado ou colhido. Se não houver espaço, o zumbi irá parar de produzir até ver espaço nos depósitos novamente. Vocês vão saber se ele parou por causa disso, pela falta de espaço, pelo símbolo de caixinha com uma setinha vermelha que vocês podem ver aqui. Vocês viram que eu liberei espaço, mas ocupei novamente e ele continuou? Não é que esteja bugado, é que o zumbi irá terminar a tarefa, mas o item que ele obteve, que ele terminou de fazer, ficará preso dentro dele. Se eu liberar, ele irá imediatamente depositar o último pronto e vai fazer o próximo produto que ficará empacado nele até liberar espaço de novo. A exceção são os zumbis de carga. Eles irão sempre estar indo e voltando para recolher e entregar materiais, mesmo que não tenha espaço para depositar o que eles estiverem carregando. No caso, eles irão o material transportado consigo e irão ir e voltar com ele até ter espaço para depositar e buscar mais. Isso é ótimo para manter a entrega sempre constante e acelerada. Uma ótima dica exclusiva desse vídeo é ajudar vocês a saber quais dos depósitos o zumbi deixou seu item, se no local tem vários possíveis que eles podem colocar. Sei que muita gente mandou um zumbi fazer algo e não tem ideia de onde o item foi parar. Ele usa dois critérios. O primeiro é um item igual. Então, se você tem de um determinado item em um depósito e mandar o zumbi fazer do mesmo item, ele irá depositar no mesmo baú que já tem desse mesmo item. Se o item estiver em mais de um baú, ele irá depositar no que tem mais desse item. Então, se um baú tem 2 pregos e o outro tem 1, ele deposita no que tem 2 pregos. O segundo requisito, caso não tenha o anterior, que é o item igual, ele irá depositar no último baú construído da área. Se o baú com item igual estiver cheio, ele deposita no último construído, e se estiver cheio, ele deposita no penúltimo construído, e assim vai. Tendo esses 4 requisitos, zumbis funcionaram muito bem e você também sabe como controlar o trabalho deles. É muito importante, antes de irmos para saber dessas tarefas, uma rara, mas grande desvantagem dos zumbis, que é que os zumbis não produzem pontos de tecnologia. Isso pode ser uma tremenda pegadinha e esses pontos podem fazer muita falta, ainda mais que imagino que muita gente nem sabe disso e vai perceber quando for tarde. Apesar disso, eles são ótimos em compensar suas desvantagens e essa é uma que eles compensam e muito bem e vocês vão saber mais pra frente como. É importante que você ainda faça algumas tarefas por si mesmo para poder desbloquear suas tecnologias, algo que fica difícil quando você se acostuma com zumbis fazendo tudo, eu sei. Eu vou tentar dar algumas dicas de farm de pontos de tecnologia o mais breve possível para não enrolar esse vídeo, que eu quero que seja bem objetivo e direto, mas eu sei que é um assunto extenso.
Se quiser pular essa parte, vá para os minutos que estão aparecendo aí na tela. Eu não vou dar toda a dica sobre como obter esses pontos, eu só quero me focar nas coisas que os zumbis podem fazer e prejudicar sua obtenção desses pontos. Eu não vou falar, por exemplo, de estudar itens na mesa de estudos que zumbis nem sequer podem usar, mas é uma ótima maneira de obter pontos de tecnologia. Começando com pontos azuis. Pontos azuis costumam ser os mais difíceis de obter, como bem sabemos, mas com zumbis todos podem ser um pouco difíceis de obter também. Zumbis são ótimos para fazer enfeites para túmulo, mas eu recomendo que você mesmo faça seus próprios enfeites. Tirando o primeiro, todos são no geral uma excelente forma de obter pontos azuis. Dispense os zumbis para essa tarefa. Para fazer túmulos puramente para farmar, eu recomendo fazer o cercado de pedra de túmulo, o primeiro, mais simples. É fácil, zumbis nunca te deixarão sem pedras e você pode reciclar pegando metade do material gasto. E como vocês podem ver, túmulos também são ótimos para obter pontos vermelhos ao mesmo tempo. Zumbis até que não prejudicam tantas coisas assim para obter pontos azuis. Agora falando de pontos vermelhos, esse é sem dúvida o mais prejudicado. Zumbis são excelentes para colher materiais e craftar coisas com esses materiais, principalmente itens de ferro, pedra e madeira que são muito utilizados e craftados, que individualmente dão poucos pontos, mas como eles são feitos e muito usados em grandes quantidades, dão muitos pontos no final. Eu recomendo de vez em quando você mesmo recolha pedregulhos de ferro e carvão. Em ambos os casos, zumbis têm uma certa desvantagem em colher esses materiais, mas é bem legal pela possibilidade boa de vir ouro e prata. Não faça isso com pedra ou mármore porque você terá que gastar alguns materiais extras para tanto e tem menos usos. Além de ferro e carvão serem bastante utilizados, madeira também é, então troncos também são uma boa de você pegar pessoalmente de vez em quando. Corte árvores perto da serrarelia. Deixe os zumbis fazerem a parte chata de carregar os pedregulhos e toras para sua casa. Vários crafts básicos dão bastante ponto vermelho por serem feitos em grandes quantidades, e por isso eu recomendo fazer eles de tempo em tempo, como pregos, peças simples e complexas de ferro, pedaços de madeira, tábuas, pedra cortada, minério de ferro, etc. Todos esses materiais básicos geralmente usados para crafts mais complexos. Você também pode fazer parte do material necessário. Por exemplo, se você for fazer algo que use tábuas e pregos, faça ou as tábuas ou os pregos. Pontos verdes. Zumbis irão tirar muitos dos seus pontos com as fazendas e bebidas. Eu recomendo fazer as outras bebidas, não o vinho e a cerveja, mas a fermentada e com a fermentada a pinga, que vendem também no Caveira Falante e dão bons pontos verdes. Também recomendo deixar um espaço para você plantar pessoalmente algumas coisas lá nas suas fazendinhas. Isso é importante para os pontos verdes e mais algumas outras coisas que nós falaremos mais para frente. Fora isso, os zumbis não prejudicam tanto, já que eles não fazem tantas coisas assim que dão pontos verdes, como cozinhar e cavar argila. Ponto verde é, no geral, um dos mais fáceis de obter, mesmo com zumbis. Livros de tecnologia. Tem dois tipos, os que dão 25 e 50 pontos de tecnologia de cada cor. Você não pode craftá-los e pode comprá-los com o astrólogo que aparece no dia da lua azul ou o dia da preguiça no farol. É um pouco caro, mas é uma das melhores maneiras de compensar a falta de pontos, principalmente com zumbis. Ele só vende um de cada por semana. Lembra que eu falei que os zumbis, apesar de não poderem produzir pontos de tecnologia, eles não só recompensam isso, como eles fazem isso de forma mais vantajosa? Isso porque, primeiro, eles são capazes de gerar lucro, onde você facilmente vai comprar esses livros, e também zumbis, e somente zumbis podem produzir esses livros e com pouquíssimo custo. É simplesmente OP e é ridículo. E eu vou ensinar mais pra frente pra vocês como vocês fazerem esses livros. Ok, vamos por fim falar de quais tarefas zumbis são capazes de fazer e como. Eles podem fazer trabalhos de coleta e produção de recursos, transporte e craft, isso relacionado a madeira, ferro, mármore, pedra, escrita, bebidas alcoólicas, plantações, comércio e alquimia. Vamos começar com a coleta e produção de recursos e materiais. Zumbis são capazes de cortar toras, minerar e colher plantações. Começando com a coleta de madeira. Materiais obtidos, toras de madeira. Eles irão colher somente troncos de madeira e com isso não irão poder colher esses galinhos. Eles não fazem lá muita falta a maior parte do tempo, mas se fizerem é preciso colher pessoalmente as árvores, vinhas e arbustos secos. Se tiver um dinheirinho sobrando, você compra baratinho com um trash acima do cavalo morto.
O local nessa árvore aqui, que não tem como não notar, ela fica na floresta acima da casa do coveiro. Estação de trabalho, serraria de árvores grandes. Craft, 12 tábuas, 4 pregos e um machado level 1. Estação zumbi, sim. E como eu já disse, estações zumbi são de uso exclusivo dos zumbis e que o jogador não pode trabalhar nelas pessoalmente. Também, zumbis só podem realizar a tarefa na sua estação exclusiva. No caso, zumbis não podem colher madeira de árvores por aí. É bem comum essas estações fazerem essas tarefas de uma forma diferente do jogador, no geral de uma forma mais vantajosa. No caso, essa árvore é infinita. Em especial, essa estação já vem com depósito e postos de entregadores, quando feita, e não pode ser destruída além de, como eu falei, a árvore nunca acaba. Como iniciar ou parar a produção? Ela é automática, o que quer dizer que ela está sempre ativa e não pode ser desligada. Remova ou coloque o zumbi na estação de trabalho, no caso na árvore, ele irá sempre trabalhar. Que eficiência investir? Coleta de materiais está entre as tarefas mais demoradas. Eu recomendo dar uma investida nos melhores zumbis para esse tipo de tarefa. No entanto, cortar madeira é a mais rápida delas, então investirei num zumbi não tão bom assim, com 20% a 30% de eficiência e, eventualmente, quando você puder, o de 40% de eficiência. Considerando que é o primeiro material que você começa a coletar e trabalhar, é bastante justo que nessa fase você não poderá fazer zumbis grandes muito eficientes. Aqui vou deixar uma tabelinha com o tempo que eles demoram para cortar uma tora na árvore de acordo com a eficiência. Essa tabelinha é exclusiva do meu vídeo, então nenhum outro local tem essa informação. Eu mesma fiz os testes, então eu já mereço aí um like por isso e dar uma compartilhada também. Me deu um trabalhão para testar isso, porque zumbis pouco eficientes demoram uma eternidade para terminar uma tarefa. Esses tempos na tela são da vida real, hein? Para ajudar vocês a terem uma noção do que isso significa no jogo, um dia no Graveyard Keeper tem 7 minutos e 30 segundos. Recomendo vocês acelerarem o tempo com a meditação para poder acelerar a produção dos zumbis. Tirando falar com alguns NPCs, acelerar o tempo não traz nenhum tipo de prejuízo. Zumbis tornam a produção de madeiras muito fácil, raramente você vai ficar sem. Agora, coleta de mineração. Materiais obtidos: pedregulhos de pedra, ferro, mármore e carvão. Ao que tudo indica, quando eu testei, eles pareciam não ser capazes de obter itens que têm uma chance de vir ao minerar. Enxofre e calcário pode vir ao minerar carvão e prata e ouro tem chance de vir ao minerar ferro. Então, se você quiser obter esses materiais minerando, terá que fazer isso pessoalmente. Ainda mais que enxofre e calcário não existe outra maneira de obter e ouro e prata são bem raros, principalmente ouro. Local: na pedreira. Ela fica bem no canto superior esquerdo do mapa. Você pode ir pelo lado do pântano, passando pela ponte perto da igreja, ou pela floresta, passando pelo rio. É possível teleportar até lá. Estação de trabalho. No caso, são várias, tendo 2 para cada material e ficando em lugares diferentes da pedreira. Como são 2, não confunda achando que dá para botar 2 zumbis em uma única estação. Aconselho a fazer ambas porque colher pedregulho e carvão é um bocado demorado. Pedreira zumbi esquerda e pedreira zumbi direita. Irá colher pedregulho de pedra. Pedreira de mármore zumbi esquerda e pedreira de mármore zumbi direita. Para claro, pedregulhos de mármore. Mina de minério zumbi esquerda e mina de minério zumbi direita, para colher pedregulhos de ferro e também de carvão. Os zumbis irão recolher eles de forma alternada. Uma hora eles vão estar pegando ferro e a outra estarão pegando carvão. Especial: zumbis não precisam dos cunhos de madeira para colher pedregulho de mármore e pedra, algo obrigatório para o jogador, te poupando tempo, energia e recursos para repor essas cunhas e não ter que caminhar até lá longe na pedreira. Zumbis têm várias pequenas vantagens desse tipo, mas que fazem bastante diferença. O problema só é que às vezes a produção empaca pelo fato do pedregulho de pedra ocupar o mesmo depósito de mármore. Pode encher de um e pedir a quantidade de produção do outro pela falta de espaço. Isso é algo que você vai ter que ficar um pouco atento. Espero que eles mudem isso no futuro, já foi até sugerido na Steam. Aliás, é bem legal você dar suas sugestões, feedback, reportar bugs. A Elizabeth tem tentado muito atender os pedidos das pessoas. Na descrição tem o link da comunidade na Steam.
Estação zumbi? Sim. Craft? São no total 6 estações de coleta de minérios. Cada uma para craftar exigirá 8 tábuas de madeira, 4 pregos e uma picareta level 1, sendo no total para construir todas 32 tábuas de madeira, 16 pregos e 6 picaretas level 1. Produção e fila. Automática. Você inicia ou para removendo ou colocando zumbi na estação. Na sua maioria, ela só colhe um material. A exceção é apenas a mina de minério que colhe pedregulho de ferro e carvão, mas isso também é automático. Que eficiência investir? Investir é nos melhores porque minerar é muito demorado. Ao menos invista mais nos zumbis de ferro, que são os mais usados, e pode fazer uns pouco piores para o de pedra e mármore, que o uso é menos frequente. Um de 20% a 30% já é o suficiente para os demais, mas ferro eu investiria em pelo menos um 40% ou pelo menos mesmo, se possível, um de 30%. Quando puder, faça zumbis melhores. Aí está a tabelinha do tempo e eficiência. Nos meus testes não parece que houve tipo de diferença do tipo de minério ou pedreira, uma ser mais rápida do que a outra, exceto o carvão, que é um pouco mais rápido. Agora vamos para a coleta de plantio. Materiais obtidos, todos os tipos de colheita e sementes. A exceção a isso são as macieiras e frutinhas. Os zumbis até o momento não são capazes de trabalhar com as coisas dessa área separada do jardim, feita especialmente para esses dois. Eles também não produzem resíduos de colheita que vem normalmente se o jogador colher qualquer coisa. Esse item não é dispensável, já que ele produz turfa, fertilizante básico muito útil e é base para todos os demais fertilizantes. Além do resíduo ser ótimo para obter o ingrediente de alquimia pó da vida, usado em várias formas, embora não seja aí o único para tanto. Outra coisa feita com os resíduos são a minhoca, isca para pesca. A pesca é ótima para ganhar dinheiro e conseguir comida para energia, e também a minhoca é usada como ingrediente de alquimia. Assim como para pontos verdes, eu gosto de deixar um espacinho para colher pessoalmente, assim garantir alguns resíduos de colheita. Usar colheitas não usadas como comércio e de constante uso como cenouras é ótimo para isso. Você também pode comprar turfa com o pastor ou os resíduos de colheita com o fazendeiro. As fazendas e vias dos zumbis têm várias propriedades especiais, incluindo com relação aos materiais colhidos. Vamos ver sobre isso na parte que falo das coisas especiais. Local: jardim e o vinhedo. Ambos você sabe bem onde fica. Para saber como abrir o jardim, é só ver o meu vídeo sobre na playlist do Graveyard Keeper, e o vinhedo basta avançar nas quests do Inquisitor. É até bem rápido, ele liberará depois de assistir algumas queimadas das coitadas supostas bruxas. Estações de trabalho temos duas, uma para cada área. Para a horta temos a fazenda zumbi, que você pode plantar tudo aqui, exceto lúpulo e úvula. E no vinhedo temos o vinhedo zumbi, que se pode plantar apenas lúpulo e uva. Estação zumbi? Sim. Craft? Cada um tem, tanto a fazenda zumbi quanto o vinhedo zumbi pedirão 5 placas de madeira, 3 pás simples de ferro e 10 pregos. Pelo espaço que eles ocupam, você pode construir no máximo 6 fazendas zumbis no jardim, dando um total de 30 placas de madeira,
10 partes simples de ferro e 60 pregos e pode construir até 8 vinhas zumbi, totalizando 40 placas de madeira, 24 partes simples de ferro e 80 pregos. Se quiser construir todos, você irá precisar de 70 placas de madeira, 42 partes simples de ferro e 140 pregos. Existe algo especial nas fazendas que é o nível que eu falarei mais pra frente, mas para ele você também precisará de 12 fertilizantes de prata de qualidade e 12 fertilizantes de ouro de qualidade para cada fazenda zumbi e vinhedo zumbi. Para as 6 fazendas você precisará de 12 de prata e 12 de ouro e para o vinhedo 96 de prata e 96 de ouro para os 9, sendo no total 168 fertilizantes de qualidade prata e 168 de ouro, um total aí de 336 fertilizantes. Eu já ensinei como fazer fertilizantes no meu vídeo sobre a horta, mas vou deixar para vocês um esquema bem rapidinho. Pausem aí o vídeo resumido de como fazer os fertilizantes. Especial, as fazendas têm várias diferenças com relação ao plantio normal feito pelo jogador. Primeiro, sobre a qualidade e quantidade de colheita e sementes colhidos. Imagino que sabe ou se assistir o meu vídeo sobre o jardim, a qualidade da colheita de sementes e plantações normalmente é de acordo com uma porcentagem gerada pela semente e pelo fertilizante. Então, por exemplo, se você usasse semente de bronze e usasse fertilizante de qualidade dourado, poderia vir colheitas e sementes de prata, bronze e menos provavelmente de ouro. A quantidade de colheita e sementes colhidos também depende do nível do fertilizante. Contudo, na fazenda e vinhedo zumbi, a qualidade da semente e da colheita é fixa e garantida, não tendo essa regra de porcentagem. Todas as sementes e colheitas terão a qualidade de acordo com o que você selecionar na fazenda. Se selecionar ouro, vai vir 100% sementes e colheitas de ouro e serão sempre utilizadas sementes de ouro, não havendo outra opção se você quiser colher coisas de ouro. Você também não irá utilizar o fertilizante para cada plantio e fertilizantes também não afetam a quantidade de sementes e colheitas obtidos. Essa é uma vantagem muito boa das fazendas e vinícolas zumbis. Além da garantia, é bem menos trabalhoso usar essas fazendas e vinícolas. Contudo, isso vem com uma desvantagem também. Com as fazendas zumbis, galera, às vezes eu me refiro apenas às fazendas, mas eu quero dizer ambos, a vinícola também. Ambos são iguais no geral, exceto no produto produzido. Enfim, nas fazendas zumbi não é possível melhorar ou obter sementes e colheitas de diferentes qualidades. Você precisa ter já em estoque de cada para poder plantar cada qualidade ou sem qualidade nas fazendas zumbis. Então essa é mais uma razão para você não deixar 100% das plantações com zumbis. Deixe um espaço para colher pessoalmente para também poder evoluir sementes ou obter sementes de diferentes qualidades usando os fertilizantes. O que pode te ajudar são os comerciantes. Raramente os comerciantes vendem semente de ouro, salvo algumas exceções. Mas no geral eles vendem semente de bronze e prata, então já ajuda se você quiser diferentes qualidades ou evoluir a de qualidade das sementes ou sem qualidade. E não se engane, semente de prata, bronze e sem qualidade são bastante usados no Graveyard Keeper, não sendo dispensável para fazer somente semente de ouro de forma alguma. Se você tiver qualquer dúvida sobre plantações, assista meu vídeo sobre o jardim que está na playlist do Graveyard Keeper na descrição. Apesar disso, sendo ruins para produzir sementes de qualidade diferente, eles são ótimos para produzir sementes da qualidade escolhida. E leva a pergunta que eu fiz e eu sei que você se fez também. As fazendas zumbis são autossustentáveis, ou seja, elas produzem mais do que gastam? Na tela vocês podem ver os meus testes, que aliás são exclusivos também do meu vídeo, no meu canal. Só aqui você tem a resposta definitiva para essa pergunta. Eu testei com abóboras douradas, usando a fazenda no level máximo, onde a colheita esperada é de 28. As sementes gastas, independente de qualquer coisa, é sempre 24 por colheita. Também usei um zumbi de 40% de eficiência. Como podem ver, a quantidade de sementes e colheitas recebidas não é fixa. Quando você seleciona a quantidade na fazenda a ser colhida, é na realidade uma média, podendo ser para mais ou para menos do número mostrado. Ou seja, neste teste, vimos que colheu de 24 a 31 abóboras douradas das 28 esperadas, na média as 28 selecionadas, e de 22 a 28 sementes das 24 gastas. Apesar de às vezes vocês verem que veio menos, nenhuma vez aconteceu de eu ficar sem sementes para manter a produção infinitamente, já que a produção seguinte às vezes devolveu as sementes que eu perdi na produção anterior. Então, qual a resposta da nossa pergunta? Fazendas zumbis são autossustentáveis? E a resposta é sim. Totalmente, a menos que você dê muito azar e as fazendas devolvam menos muitas vezes seguidas. Contudo, se você manter umas sementes extras preventivamente, nunca vai fazer falta. Pelo menos nunca fez para mim.
Muito OP. Tu pode produzir colheitas infinitamente usando seja para usos de geral, como cozinhar e craft, mas principalmente produzir caixas infinitas de comércio e ficar muito rico, só tendo que ir buscar a grana. Eu também fiz testes para a vinícola zumbi e os resultados foram os mesmos. Ela também obedece essa regra para a média de colheita e sementes obtidos. A diferença só é a quantidade de média esperada é menor do que as das fazendas zumbi. Também, a qualidade ou o tipo de produto não faz diferença nessa média, as regras também são as mesmas, exceto que as sem qualidade podem esperar uma média maior por colheita do que as com qualidade. Outra coisa que testei e não fez diferença foi a eficiência zumbi. Tirando a velocidade, diferentes eficiências não mudaram em nada, não fazendo colher mais ou menos. Outra parte especial do plantio zumbi é que tanto a fazenda quanto a vinícola possuem níveis, podendo ser nível 1, 2 e 3. Esse nível afeta várias coisas. Elas têm primeiramente aparências diferentes. A qualidade da colheita disponível para plantar na fazenda. Quanto mais alto o nível, mais tipo de qualidade você poderá plantar em uma fazenda. A quantidade média de colheita esperada por colheita. Quanto maior o nível, maior é a média de produtos por colheita, sendo mais produtos esperados. A quantidade de produtos por semente gasta. A quantidade de semente gasta é sempre a mesma, independente do nível, sendo sempre 24 por colheita. Como a quantidade esperada de plantações é maior quanto maior o nível da fazenda, isso quer dizer que menos sementes são gastas por colheita por produto recebido. E afeta a velocidade que a colheita cresce. Quanto maior o nível, mais rápido a colheita termina de crescer. Como plantações zumbi também tem aquela barrinha de tarefa, a eficiência também afeta a velocidade da colheita, mas são fatores diferentes. Fazendas e vinhedos zumbi nível 1. Ela já virá nesse nível assim que você constrói. Só para a gente tirar produzir sementes e colheitas sem qualidade ou de qualidade bronze. Na fazenda, a média de 32 de colheita de vegetais e produtos sem qualidade, que são aí trigo, repolho, que agora está traduzido como couve, mas para mim isso aí é uma alface. Essa com certeza é uma tradução nova. Às vezes eu vou acabar confundindo e falar errado, então me desculpe. Cenoura e beterraba e 20 das que possuem qualidade, lentilha, abóbora e cebola. E o vinhedo se espera 10 por colheita de uva e lúpulo. Lembrando que para todos os níveis a regra sobre a média de colheita é a mesma, podendo vir mais ou menos dessas quantidades. Essa é a fazenda mais lenta para terminar a colheita. A fazenda e vinhedo level 2 você obtém fazendo um upgrade da fazenda level 1 construída. Você faz o upgrade usando 12 fertilizantes de qualidade 1 ou fertilizante de qualidade de estrelinha prata. No nível 2 você tem acesso às colheitas sem qualidade e de qualidade bronze e prata. Com a fazenda você agora pode produzir em média de 36 colheitas sem qualidade ou 24 das colheitas com qualidade, bronze e prata. No vinhedo a média é de 12 uvas e lúpulo. A sua velocidade para terminar uma colheita é moderada. Para ter a fazenda e vinhedo level 3, você faz o upgrade da fazenda e vinhedo zumbi level 2, usando 12 fertilizantes de qualidade 2 ou fertilizantes de qualidade com estrela dourada. Esse é o nível máximo até o momento. Nesse nível você tem acesso a todos os tipos de plantio, os sem qualidade e de qualidade bronze, prata e ouro. A fazenda permitirá uma média de 40 colheitas no caso das plantações sem qualidade e 28 com qualidade. E o vinhedo, a média esperada de colheita da uva e do lúpulo é de 18. Essa é a mais rápida para terminar uma colheita. Como podem ver, a fazenda e vinhedo level 3 são os mais vantajosos em todos os aspectos e recomendo muito upar os seus para esse nível o mais rápido possível. Como podem ver também, o nível da fazenda é o que realmente influencia na quantidade, qualidade e velocidade das colheitas, diferente das sementes e fertilizantes que é o comum. E também é bem legal deixar claro, talvez quem não saiba ou não tenha percebido, mas o uso de fertilizante é apenas uma única vez quando você faz o upgrade na fazenda. Além de poupar recursos e tempo, também te permite garantir e plantar qualquer tipo de frutos em uma única fazenda. Sem dúvida, as fazendas e vinhedos zumbis são uma das melhores coisas que os zumbis podem fazer. Outra coisa especial, que não tem nada demais, mas é bem interessante, é que em vez de esperar crescer para colher, os zumbis literalmente fazem as plantações crescerem. Mágica! Qual eficiência investir? Plantio é disparado uma das atividades mais lentas dos zumbis, então recomendo investir nos melhores zumbis que tu tiver nessa tarefa e fazer o mais rápido possível as fazendas de nível máximo. Essa é a tabela que eu fiz usando as fazendas de level máximo.
Eu não tive coragem de testar os demais, mas dá pra notar que nem vale a pena de tão demorado que é. Mas para ajudar a ter uma ideia, fazendo o meu teste, o meu zumbi de 40% de eficiência na Fazenda 3 fez em 7 minutos e 30 segundos, como vocês podem ver na tabela. Já na Fazenda Level 1, ele fez em 12 minutos e 30 segundos, e na Fazenda Zumbi Level 2 levou 10 minutos, então faz toda a diferença tanto o zumbi quanto o nível da fazenda. Nós sabemos que a eficiência do zumbi influencia na velocidade das colheitas porque ele tem aquela barrinha de carregamento da tarefa. E também espero que você se lembre, a eficiência não influencia em coisas como qualidade ou quantidade das colheitas recebidas. Como mandar ou parar de produzir e fila. Diferente do que vimos antes, como no caso de produção de recursos, a fila e produção não são automáticos, nem o produto é pré-selecionado. Você precisa escolher o que o zumbi vai plantar e a quantidade, podendo pôr filas infinitas e filas de itens diferentes e cancelar a qualquer momento. Terminamos aqui a produção e coleta de recursos. E agora vamos começar a segunda parte das tarefas zumbi, que é o transporte e entrega zumbi. Zumbis são capazes de transportar materiais. Eles irão pegar materiais e recursos obtidos pelo jogador ou outros zumbis do seu local de origem, onde são produzidos, removendo de seus depósitos locais, transportando e entregando eles para onde os produtos possam ser utilizados pelo jogador ou por outros zumbis. Eles são uma das principais partes que permitem uma rede automática de produção e uso de recursos. Existe um tipo de entregador especial que são os entregadores de comércio. Eles irão fazer entregas de determinados itens já prontos para serem vendidos nos locais apropriados para serem vendidos. Vamos à estação de trabalho. A estação para transporte é o posto de carregadores. Essa estação pode aparecer de 3 maneiras. Na esquerda significa que ela está sem zumbis, obviamente inativa. No meio, o posto tem zumbi, mas ele não está realizando entregas, seja por não haver nada ordenado para ser entregue ou o material ordenado não tem nos depósitos locais. E na direita, a estação tem um zumbi ativo e em rota de entrega. Estação zumbi? Sim. Craft. Cada um precisará de 8 tábuas, 4 pregos e 2 papéis, e tem um local específico para serem colocados na área. Tirando a pedreira, a maioria dos locais só tem um entregador por local. São no total 7 postos de entregadores no momento, mas você só pode craftar 4, pois os da serraria já vêm com a estação e as do subsolo já vêm construídas, sendo assim no total necessários 32 tábuas, 16 pregos e 8 papéis para fazer todos. Qual eficiência investir? Nos meus testes, a eficiência não pareceu influenciar em nada nos carregadores, já que eles não possuem barra de carregamento de tarefa. Não vi andarem mais rápido ou carregarem mais itens por terem uma eficiência maior. Como a eficiência não faz nenhuma diferença, você pode reservar os piores zumbis para essa tarefa. Um zumbizinho vazio sem órgãos já vai ser o suficiente. Como mandar trabalhar ou parar de trabalhar e fila. O transporte tem um menu de ordem de trabalho. Para fazer entregar algo, basta marcar o que você deseja que seja transportado. O que estiver marcado em verde é o que eles irão entregar e não marcado eles não irão entregar. A lista depende do local que está o posto de carregamento, obviamente, já que cada local produz coisas diferentes para serem entregues. Eles só poderão levar as coisas dessa lista, não poderão levar nada fora dela, mesmo que esteja nos depósitos onde ele retira os outros materiais. Diferente dos anteriores, a falta de espaço não para as atividades dos zumbis transportadores. Eles só param caso não haja nada marcado para ser transportado e se o material marcado não estiver nos depósitos do local. Caso o local destino não tenha espaço, eles irão manter o material consigo e repetirão o trajeto de ida e volta até ter espaço para depositar e trazer mais. Eles podem carregar mais de um do mesmo item, incluindo itens grandes como toras, e mais de um tipo de material ao mesmo tempo numa única viagem. Local, materiais e trajeto. É possível ter o posto em vários locais que são a pedreira, o vinhedo e no subsolo dessa casa. Um no porão, onde se faz as bebidas, e um na provisão do celeiro, onde ficam as caixas de comércio. Esses são 2 locais diferentes. Opa, quase me esqueço, tem um na serraria também.
A regra para todos os postos de carregamento são iguais. O que é relevante e faz a diferença entre eles é o local que o posto de carregamento está, já que é isso que muda os materiais transportados. Afinal, como falamos e obviamente, o zumbi só pode retirar do local o que o local produz, e também muda a origem, o trajeto e o destino. Local de origem: serraria de árvores grandes. Material a ser transportado: toras de madeira. Trajeto, destino e depósito: eles seguem pela estrada da floresta até a casa no quintal e deixam os itens na reserva de madeira. Local de origem: pedreira. Material transportado: pedregulhos de pedra, ferro e mármore, carvão, pedaço de pedra, minério de ferro, pedaço de mármore, tijolo polido de pedra, tijolo polido de mármore, kit de conserto de mármore, kit de conserto de pedra e pepita de prata e pepita de ouro. Como podem ver, eles entregam não só o que eles produzem, como entregam itens com processamento básico para poder ser usado em craft. E também itens que podem sair ao processar esses itens, como ouro e prata. Isso porque, em especial, a pedreira pode levar a bancada cortador de pedra somente no level mais baixo, permitindo adiantar o trabalho com esses materiais se você quiser. Em especial também, é possível ter 3 postos carregadores na pedreira. Não tem no momento nenhum outro local que possa ter tantos, ou até mesmo mais do que um. Trajeto, destino e depósito. Ele sai da pedreira até a ponte do rio, segue em direção à estrada que passa pelo acampamento, segue a estrada da floresta, passando pela serraria zumbi e até o quintal da sua casa, onde ele deposita nas reservas de pedra e reservas de minério de ferro e baús. Local de origem: vinhedo. Materiais: uva e lúpulo. Trajeto, destino e depósito. Ele irá sair do vinhedo, passar pela área acima da sua casa, irá entrar no quintal pela esquerda, entrar na sua casa, descer pelo alçapão para o porão, deixando os produtos nos baús. Local de origem: porão. Material transportado: cerveja, cerveja de mel, vinho e pinga. Em especial, os zumbis poderão entregar qualquer bebida alcoólica, mesmo eles só produzindo a cerveja normal e vinho. Trajeto, origem e destino. Ele sai do porão, segue pelos corredores subterrâneos até a adega da taverna, abaixo do caveira falante, e depositam nas prateleiras de caixas. Local de origem: provisão do celeiro. Material transportado: as caixas de comércio, as caixas de verduras e hortaliças e baú de mercadorias. Esse, junto com o transporte do porão, são os transportes especiais de comércio, onde os zumbis entregam esses itens prontos para serem vendidos. Eu quero, mas só Deus sabe quando fazer um vídeo sobre o comércio do Graveyard Keep. Vocês querem ver? Digam aí nos comentários. Trajeto, destino e depósito. Ele sai do início do corredor do subterrâneo e segue até o depósito da loja, onde eles põem as caixas nas paletas. Terminando de falar sobre transporte, agora vamos para a terceira parte sobre as tarefas zumbis, que são o craft, itens que eles são capazes de fazer. Existem tipos de craft que tanto o jogador quanto os zumbis podem fazer, embora nem sempre na mesma estação de trabalho e nem sempre da mesma maneira. E existem coisas que somente os zumbis podem craftar. E claro, coisas que os zumbis não fazem de jeito nenhum, embora geralmente essas coisas sejam de pouco uso. Zumbis são capazes de craftar de tudo que tem como base materiais de madeira, ferro, mármore e pedra. Também podendo fazer quase de tudo com relação à alquimia e podendo fazer algumas coisas relacionadas à escrita, álcool e comércio. O que eles são capazes de craftar está diretamente ligado à estação de trabalho, então usarei isso como referência para falar do craft zumbi. Existem estações de trabalho comuns, as estações normais, que o jogador também usa. A melhor maneira de saber se um zumbi pode usar uma estação comum ou não é só tentar colocar o zumbi nela.
Se ele encaixar, ele poderá usar aquela estação e poderá fazer tudo o que tem nela, de forma igual ao jogador, incluindo itens que possuem porcentagem e qualidade, itens que usam materiais que eles não produzem e podem usar todos os níveis da bancada. E claro, tem muitas dessas estações comuns que os zumbis não podem usar e que nos leva às estações zumbis. É bem provável que o zumbi possa realizar a mesma tarefa que não pode ser fazer nas estações comuns ou de forma igual ao jogador em uma estação zumbi própria, geralmente de forma diferente da do jogador e mais vantajosa. Por exemplo, não poder cortar árvores normais, mas tem a serralheria de árvores grandes zumbi, em uma árvore que é infinita. Nós vimos bastante dessas estações, já que todas até então, para coletar e produzir recursos e transporte, eram estações zumbi. Começando com as estações comuns, para craft que o principal material é madeira, eles podem perfeitamente usar o cavalete, o lugar de cortar madeira, a serra circular e a bancada de carpintaria. Para craft em que o principal ingrediente é o ferro, zumbis podem usar as bigornas. E como material principal pedra e mármore, temos os cortadores de pedra, os zumbis podem usar ambos. Temos algumas estações de trabalho mais especiais de materiais de uso muito específico e incomum e ou que os zumbis não podem trabalhar em nenhum outro lugar, como produzir ou transportar. Um é o tondoleiro, que serve especificamente para fazer potes de cerâmica. É um caso que os zumbis não podem produzir nenhum dos materiais usados, que é argila e água. E também a mesa de joias, que serve especificamente para produzir joias e armas enfeitadas de joias. Zumbis só colaboram com ouro aqui e ainda assim eles são bem ruins nisso. Antigamente os zumbis não podiam usar essa bancada. Craft. Bom, como são muitas e você vai fazer elas inevitavelmente, não tem por que eu falar do craft dessas estações. Só tente fazer o mais rápido possível o nível mais avançado delas, pois sempre tem mais vantagens. Outra mesa especial são ambas as mesas de produção de caixa para comércio e venda na loja. Temos primeiro a mesa de empacotamento que fica na horta. O problema dessa é que zumbis não têm onde depositar a caixa produzido. E mesmo que ele faça a caixa, ele vai sempre empacar, obrigando você mesmo a terminar o serviço e carregar a caixa para baixo. Essa mesa no momento pode ser usada por zumbis, mas não é viável para eles. Quem sabe eles mudem isso aí no futuro. E temos a maravilhosa fábrica de baús. Ela é igual ao anterior, fazendo as caixas de comércio, mas como podem ver, ela tem um elevador e as caixas são entregues diretamente no subsolo para as paletas na provisão de celeiro, onde o zumbi de lá pode realizar as entregas, sendo muito mais fácil do que carregar caixa por caixa para os corredores abaixo. Outra vantagem incrível da fábrica é que ela própria não pertence a nenhum lugar, mas é capaz de pegar os materiais de tudo ao redor, do porão, quintal e da horta, não necessitando você toda hora ficar mudando os materiais necessários para as caixas que são produzidos em vários locais. Basta pôr, por exemplo, os pregos e as tábuas serem feitos no quintal, os vegetais na fazenda e deixar o zumbi fazendo as caixas na fábrica. O zumbi lá embaixo vai terminar o serviço, já que as caixas já estarão lá para ele. Essa é outra dos melhores usos para zumbis, te dando muito dinheiro em uma rede toda automatizada. Eles irão automaticamente obter os materiais, craftar e entregar, só precisando ir lá buscar um money na loja. Cuidado só que as caixas só são vendidas uma vez por semana no fim do dia do comércio, quando o comerciante vai embora. E como vocês podem produzir grandes, imensas quantidades de caixa, bem mais do que se vende, elas irão acumular. Elas sempre vão automaticamente para as paletas ao descer, mas quando não tem espaço nas paletas, eles irão permanecer no chão, não podendo serem pegas e entregues pelo zumbi. Aí você terá que pessoalmente colocá-la nas paletas. Ou você pode só pôr semanalmente para os zumbis só fazerem 12 caixas, que é a quantidade de paletas na provisão do celeiro, ou 10, que são a quantidade de paletas no estoque da loja. E também, como elas empurram umas às outras, pode chegar elas a ficarem presas nas paredes. Ei! Ou! Tô tentando fazer um time-lapse maneiro aqui. Dá licença? Melhor sair da frente. Quais caixas eu acho boas para investir? Todas as de vegetais são ótimas pelo fato de serem facilmente e automaticamente produzidas pelos zumbis. São as melhores, sendo a abóbora dourada a mais valiosa. Para o começo, a de pregos e tábuas sem itens a mais vai ajudar porque é fácil e barato. A de partes complexas de ferro também são bem fáceis de fazer por causa do fornecimento de ferro dos zumbis.
As de pote e vaso de cerâmica são ótimos também, apesar de exigirem um pouco mais de trabalho do jogador, pois você precisa pegar argila, pôr os vasos nas fornalhas e fazer o pó branco para jarro de porcelana. Os próprios zumbis fazem os potes, a fornalha não exige energia ou trabalho direto, são ambos facílimos de produzir e valem muito dinheiro. Craft. A fábrica de caixa só é craftável uma vez e não pode ser removida, sendo feita na mesa de craft do quintal com 12 tábuas, 4 peças simples de ferro e 12 pedras cortadas. Que eficiência investir nas bancadas comuns? Quanto a essas estações, eu não calculei eficiência porque são muitas, mas a eficiência faz toda a diferença. Eu recomendo vocês investirem em zumbis medianos, de 30% que serão o suficiente. Não tão lento, pois você provavelmente vai usar muito ele, mas não tão rápido por ser menos trabalhoso de fazer e porque crafts em bancadas comuns tendem a ser rápidos. Não acho que seja necessário um de 40%, mas se quiser investir em um, eu deixaria eles para os crafts de extenso uso do jogo como produtos de madeira e ferro e deixaria um dedicado totalmente ao comércio para nunca parar. Lembre-se também que quanto mais complexo o craft é, mais tempo leva para terminar. E como eu espero vocês tenham imaginado, a eficiência não influencia em nada na qualidade dos itens craftados por zumbis. Agora vamos às estações zumbi e o que elas podem fazer. Como estamos falando de craft zumbi, não vou falar novamente das estações que já falamos antes de obtenção de materiais e transporte. O bom dessas estações é que geralmente zumbis fazem as mesmas tarefas, mas de uma forma diferente, geralmente com mais vantagens. Com relação às bebidas, local. Eles ficam no subsolo, no porão. Estações e materiais. Eles têm a estação cervejaria zumbi, que você faz cerveja, e vinícola zumbi, que se faz vinho. Craft. A cervejaria faz com 32 pedras cortadas, 12 peças simples de ferro e 14 peças de ferro complexas. A vinícola faz com 18 placas de madeira, 20 tábuas e 12 peças simples de ferro. Para fazer ambos, você precisa de 32 pedras cortadas, 24 peças simples de ferro, 18 placas de madeira e 4 peças de ferro complexas. Só é possível fazer uma de cada em locais específicos do porão. Em especial, tem a vantagem da vinícola pular a etapa da prensa de vinho. Zumbis não precisam do suco para produzir vinho. Isso adianta a produção e permite a produção totalmente automática, já que zumbis também produzem e entregam uvas. Pena que não funciona tão bem para cerveja, que as coisas não são entregues, exceto o lúpulo. Não deixa de valer a pena, pois apesar de você vai ter que precisar abastecer pessoalmente algumas coisas da cerveja, como a água e o trigo, eles ainda são super simples de fazer e valem um bom dinheiro na taverna Caveira Falante. Também, a qualidade final do produto é garantida igual às fazendas, enquanto se você for tentar fazer vinho e cerveja, vai depender das chances e das porcentagens. Muito, muito vantajoso. Eles não poderão fazer nenhuma outra bebida como suco, bebida fermentada, a caneca de cerveja lá diferenciada com mel, óleo de semente e pinga. Qual eficiência investir? Aí está na tela, tabelei, e como vocês podem ver, a bebida demora muito, então os zumbis de 40% serão o ideal, ou no mínimo 30%. Alquimia. Local, ele fica no subsolo da igreja, no laboratório de alquimia. Estação zumbi e material. Temos a decomposição de alquimia zumbi, que faz os ingredientes de alquimia, pós, soluções e extratos, e a bancada de alquimia zumbi, que faz as fórmulas. Craft. A decomposição de alquimia zumbi faz com 2 tijolos polidos de pedra, 10 placas de madeira e 6 peças simples de ferro. E a bancada de alquimia faz com 10 placas de madeira, 6 peças simples de ferro e 4 frascos cônicos. Para fazer pelo menos um de cada, você vai precisar de 2 tijolos polidos de pedra, 20 placas de madeira, 12 peças simples de ferro e 4 frascos cônicos. Em especial, os zumbis podem fazer todos os tipos de materiais e fórmulas em uma única máquina, enquanto é preciso uma diferente para cada uma nas bancadas de alquimia comuns. Qual eficiência investir? Bom, como podem ver na tabela, fazer pós e soluções é rápido, mas fazer extrato é demorado. Você com certeza vai fazer desses ingredientes em grandes quantidades, ainda mais que você é obrigado a ter pelo menos um de cada por fórmula, principalmente os de 3 ingredientes que você vai ter que usar o extrato também. Fórmulas também podem ser um bocado demoradas porque você provavelmente vai ter que fazer várias, ainda mais tendo que esperar o outro zumbi terminar de fazer os ingredientes. Então, minhas recomendações.
Um zumbi de 40% porque pode demorar muito para o zumbi terminar de craftar os ingredientes só para fazer uma única fórmula. E você provavelmente vai fazer várias dessa fórmula. Se puder, fazer mais de uma dessas bancadas também é muito bom. Mantenha ingredientes muito usados sendo feitos constantemente. Planeje à frente o que você vai precisar para os zumbis já fazerem de antemão. Não vai ser incomum também você ter que fazer pessoalmente esses ingredientes, o que é recomendado também porque o jogador, como eu já falei algumas vezes, sempre fará tarefas mais rápido que os zumbis, então fazer pelo menos parte dos ingredientes não vai ser algo realmente ruim. Espero que se lembre que na alquimia existe um sistema de descoberta. Tanto as formas quanto os ingredientes de alquimia precisam ser feitos primeiramente pelo jogador ao menos uma vez para serem marcados nas mesas. Zumbis não conseguiriam fazer nenhum ingrediente ou fórmula sem que esses tenham sido feitos e descobertos primeiro pelo jogador. Já com relação à alquimia, zumbis não conseguem craftar nada feito com essas fórmulas, como injeções, capa de livro, fertilizante, etc. E eles também não são capazes de fazer poções. Escrita de livros. Local: subsolo da igreja no laboratório de alquimia. Estação de trabalho e material. Tem a gerador de textos aleatórios. E nela, os zumbis podem produzir histórias, livros de tecnologia e papel. Craft: 4 placas de madeira, 2 peças de ferro complexos e caneta e tinta. Essa estação é uma das melhores e mais especiais dos zumbis. Isso porque ela é extremamente vantajosa e faz coisas que só zumbis podem fazer. Primeiro que ela é a forma mais fácil e barata de produzir histórias. Histórias, apesar de poderem ser produzidas de muitas outras maneiras, são bem caras ou demoradas ou de ganho único, que depende da sorte. Aqui a qualidade é aleatória e também depende da sorte, mas o custo de 3 papéis é muito fácil, é muito barato. Você vai poder fazer tantas que mesmo que dê azar e não vier a qualidade que você quer, eventualmente vai vir uma que você quer. E o melhor de tudo, os zumbis exclusivamente são capazes de fazer livros de tecnologia ao custo apenas de 3 papéis. Esses livros são raros, já que só é possível obter um de cada por semana com o astrólogo lá longe no farol. São caros e não podem ser feitos pelo jogador. E como já é de se imaginar, qual livro virá é aleatório, mas qualquer um que vier é lucro e vai ajudar muito, principalmente pelos zumbis não produzirem pontos de tecnologia. Outro dos melhores usos para os zumbis. Eles só fazem o de 25 pontos. Eles fazem papel, mas é super raro esse livro, então não é muito bom fazer papel nessa mesa não. Se quiser ver, já ensinei a fazer papel no meu livro de corpos, só dá uma olhada lá se você quiser abastecer os seus zumbis escritores. É bem fácil. Qual eficiência investir? Eu recomendo vocês fazerem várias máquinas dessa e usar vários zumbis de 40% de eficiência. Essa é uma atividade extremamente demorada, principalmente para fazer livros de tecnologia. Eu não tive coragem de testar para fazer a tabelinha para vocês, porque, como eu disse, é muito demorado. Demoraria horas para terminar somente um único livro, e eu não estou exagerando. E também porque a resposta é óbvia, a eficiência de você usar. Para ter uma ideia, demorou coisa aí de 16 minutos e 40 segundos para fazer só um livro de tecnologia usando um zumbi de 40%. Como isso depende da sorte, provavelmente você vai ter que fazer vários e vários para ter então o que você quer. Então o zumbi de 40% é fundamental. Pelos meus cálculos, eu posso aí chutar que um de 2% demoraria aí mais ou menos mais de 4 horas. Então, não tenha dúvida, põe um zumbi de 40%. Por ser demorado e só poder obter o de 25, eu recomendaria continuar comprando os livros com o astrólogo, tá? Não dispense os livros que ele vende, se você tiver condições para isso. E com isso, encerramos a parte de craft zumbi. E daqui podemos ver o que os zumbis não podem fazer no momento. Eles não são capazes de fazer nada das prensas de vinho e prensa de papel, exceto papel e história. Eles não são capazes de cozinhar, seja na bancada de cozinhar e no forno da sua casa, ou no forno e cozinha profissionais do Caveira Falante. Acho que você não confiaria sua comida em um cadáver ambulante, de qualquer forma, né? Eles não são capazes de fazer nenhuma bebida que não seja cerveja e vinho. Eles não são capazes de estudar itens, pois não podem usar a mesa de estudos. Eles não são capazes de fazer nada que use formas de alquimia como fertilizantes, velas, injeções, etc. E também não podem escrever os mesmos livros que o jogador e orações, já que não podem usar a mesa e a bancada da igreja. Não são capazes de fazer nada que envolva corpos como autópsia, aplicar injeções ou enterrar, por exemplo. Eles não são capazes de fazer nada nas fornalhas.
Eles não são capazes de cavar, por isso não podem colher argila ou areia. Eles não podem lutar ou levar dano. Eles não podem pescar, não podem construir, não são capazes de obter ouro e prata por meio da mineração, mas podem processando pedregulhos de ferro. Não podem retirar água do poço, mas são capazes de usar a água armazenada na bomba d'água. É possível que eu tenha esquecido algo, comentei se for o caso. Também é possível que os zumbis ganhem mais funções de atualizações e DLCs futuras. E falando nisso, de fato novas coisas vieram com a DLC Game of Thrones. Nada mudou, mas novas coisas foram acrescentadas. Eu ia pôr as atualizações nesse vídeo, mas como são mais coisas do que eu imaginei, eu vou deixar num vídeo separado para atualizar o que veio em relação a zumbis e a corpos. Isto, crianças, encerramos meu vídeo de zumbis. Aqui eu trouxe tudo que eu sei sobre eles e espero que esse vídeo seja útil para vocês. Não deixe de conferir os demais vídeos do Greve de Equipe na playlist na descrição. Você gostou? Por favor, considere curtir, compartilhar e comentar, que ajudam demais o meu vídeo. Na descrição tem um link de doações se você quiser me apoiar e também redes sociais, Discord, etc. Se tiver dúvidas, correções, suas próprias dicas, deixem nos comentários. Eu legendei esse vídeo com o meu inglês não fluente. Se tiver correções com isso também, só falar. E é possível que tenha alguns bugs aí no vídeo, porque eu sei que o meu editor vai sofrer para renderizar esse vídeo, então me desculpem. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por comentar, muito obrigada por gostei e tudo mais, e vejo vocês no próximo.